E aí, pessoal, Estúdio Cultural começando na tela da TV Unifra. Hoje um programa um pouco diferente. A gente vai falar primeiro sobre cinema. Por quê? Hoje, nessa sexta-feira, dia 18 de novembro, é um dia, de certa forma, histórico para o audiovisual de Santa Maria, né? Porque é um dia de lançamento, é um dia de uma produção muito importante que está sendo realizada por um bom tempo aqui na cidade. Ser lançado é o dia de lançamento do filme. E a gente está aqui com o Márcio Negrini, produtor executivo do filme Hamartia, Ventos do Destino. Márcio, antes a gente te agradece, cara, muito, porque a gente sabe, né, que tu está aqui só 2 dias e tu tá na correria, né? É um dia agitado para ti, tu conseguiu um tempinho para nos atender. A gente te agradece muito. Jefferson, eu agradeço o convite aqui da TV, o teu convite. É um dia corrido, mas acho que é indispensável estar aqui hoje, porque essa televisão é uma televisão por onde algumas pessoas desse filme transitaram e transitam, né? Então, é um lugar afetivo, o Centro Universitário Franciscano é um grande parceiro institucional desse projeto e é uma alegria tá aqui hoje. Um dia muito importante, diria histórico, né, Márcio, pro audiovisual santamariense, principalmente porque toda a produção, a equipe do filme é basicamente pessoas daqui, né, Márcio? Então, é um filme mais do que nunca enraizado em Santa Maria. Sem dúvida. Eu ontem estava pensando sobre isso, Jefferson, e entendendo que o Hamartia ele não é simplesmente o segundo longa-metragem de Santa Maria. Ele é mais um filme de Santa Maria que se soma à experiência cultural da cidade, uma experiência cultural que transita pelo cinematográfico, pelo teatral, pelo musical. Tá? As pessoas que trabalharam nesse filme e que são da nossa cidade são pessoas muito ativas dentro desse cenário e também com um trânsito pelo ensino. Então é esse ambiente, é desse ambiente que o Hamartia, Ventos do Destino surge, e eu acredito que ele é um filme acolhido pela comunidade desde o princípio. Claro que nós também tivemos importantes, fundamentais incentivos da própria classe empresarial e de algumas figuras políticas da cidade que nos acolheram através da prefeitura, que é indispensável para a produção de um filme, né, assim, que tem a cidade como cenário. Né. A base aérea de Santa Maria é um lugar fundamental para o filme, porque o personagem do Tenente Martim ele é um piloto de caça da aeronáutica, situado aqui na BASME. E eu conversando com o Rafael Berlese, que é um dos responsáveis pela parte sonora do filme, junto com o Daniel Rosa e com o Fernando Codevilla, que também trabalhou na mixagem. E quando surgiu o convite para o Rafael, agora mais adiantado, nessa fase que não é tão visibilizada, né, que é a pós-produção do filme, porque o acontecimento na cidade acaba por vezes sendo a filmagem, né, e a pós-produção acaba não sendo uma notícia. Passa um pouco batido, né? Exatamente. De repente é um processo tão importante quanto, né? Exatamente, na verdade é a metade do processo, é a outra metade do processo. Chegar até o set é a primeira etapa, né? E quando eu conversei com o Rafael tem uma relação muito próxima com Santa Maria, assim como eu e como as outras pessoas, mas eu disse, Rafael, eu tinha conversado com o Fernando Codevilla sobre quem poderia fazer o sonoro, e aí o Fernando, Rafael, e eu digo, claro, liguei pro Rafael, o Rafael me fala, Márcio, tô dentro, a base aérea faz parte do meu imaginário, eu cresci em Camobi ouvindo os aviões,
né? E eu achei aquilo lindo, né? Porque a gente estava falando justamente dessa dimensão sensível do filme que passa pelo sonoro. Então, eu estou fazendo questão de sublinhar, em alguma medida, um pouco mais essa experiência mais recente de pós-produção do filme, que passa pela montagem com Maurício Canterli, que é um cara da nossa cidade, que é muito de uma produção expressiva e contínua, né? Pelo Fernando Codevilla, que é um cara, ao meu ver, arrojado esteticamente. O Rafael Berlese, né, e o Daniel Rosa no sonoro, que é uma equipe pequena em relação à equipe de produção, mas que fizeram com que o filme crescesse aos meus olhos durante esse processo de pós-produção. Mas é claro que a produção também é um momento muito afetivo, um momento de acolhimento da cidade, né, o período de filmagens. E ele acontece a partir da articulação e dos sonhos, das vontades de gente muito bacana que a nossa cidade tem. Eu acho que, diferente do senso comum de que Santa Maria não retém, por exemplo, os talentos que ela forma, ao meu ver, Santa Maria retém, porque mesmo que as pessoas, por suas histórias de vida, por uma necessidade, às vezes, de um amor, ou até de um trabalho que saem da cidade... As pessoas falam, né, que Santa Maria é muito uma cidade de transição, de passagem. Elas voltam, elas voltam e elas encontram porque elas têm pessoas aqui que elas sabem que elas podem trabalhar, que elas gostam de trabalhar. Porque a relação, ao meu ver, do cinematográfico, num projeto como o Amartya, em filmes relacionáveis, o Amartya, ele passa por essa dimensão de um trabalho conjunto, de uma dimensão afetiva da ideia de fazer um filme, né? O filme vai ser estreado hoje, né? E agora vocês já estão pensando na parte de distribuição do filme? Como é que vocês estão pensando nessa logística? Se vocês estão tentando trazer o filme aqui para os cinemas da cidade, se ele vai sair direto em DVD, em Blu-ray, como é que está sendo essa parte de logística? A exibição agora, no dia 18, ela vai ser na SESMA, que é um lugar emblemático, porque é a cooperativa dos estudantes de Santa Maria e, afinal de contas, as pessoas que trabalharam nesse filme, estudaram em Santa Maria, mesmo o Rondon, que ele é natural de São Paulo, é professor aqui em Santa Maria, né? Então a escolha da SESMA foi uma escolha afetuosa em relação a onde exibiu o filme pela primeira vez. Com relação às salas de cinema, eu acredito que a sala de cinema ela não é a primeira condição para a trajetória de vida de um filme, né? Claro que sentar hoje na SESMA e ver o filme juntos faz parte de um ritual, né? Acho que a sala escura, o cinema como um fato social, ele passa por essa dimensão de um ritual de sentar e assistir juntos, né? Mas eu não tô, e a Kita Toneto, que é a produtora do filme, e os nossos diálogos com o Rondon, que é o diretor, não passa por essa primeira condição de um circuito de salas de cinema. Ao meu ver, o filme ele tem escolhas de linguagem que passam fortemente pelo televisual. Tá? Acho que o Rondon sempre soube muito bem o que ele queria, que públicos ele gostaria de alcançar com esse filme. Então, eu acredito que nós podemos aproveitar justamente essa televisualidade do filme para pensá-lo na distribuição televisiva como a primeira estratégia. Tá? Não significa que eventualmente o filme não vá ser exibido em conjuntos, em pré-estreias. Nós temos as próprias unidades da Força Aérea no Brasil que estão dentro do nosso planejamento de exibição, que foi algo tratado desde o início do projeto, essa contrapartida. Exibição em universidades, né? Também, que passam por essa dimensão ritual das pessoas sentarem, assistirem
por vezes poderem falar do filme, né, dos seus ajuizamentos estéticos, de gosto do filme, mas o circuito de sala de cinema comercial, por exemplo, aqui em Santa Maria, que lamentavelmente nós temos um circuito que quando eu venho à cidade e acompanho a programação é muito restrito a um determinado tipo de escolha de linguagem e de estética cinematográfica, né? Nós temos, por outro lado, as tecnologias televisuais, que acolhem essa pluralidade estética, e então não é eu não vejo como uma questão a sala de cinema para esse filme. Te agradecemos, né, a presença e a participação aqui no Estúdio Cultural, né? O nosso bate-papo com com o Márcio. O Márcio fica por aqui. O Estúdio Cultural vai fazer uma pequena pausa. Antes da gente ir pro intervalo, a gente vai mostrar o trailer, né, do Amartya, Ventos do Destino, que estreia nessa sexta-feira, né, na SESMA. Então, o Estúdio Cultural vai fazer um intervalo e já volta com a próxima atração. Valeu! Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Segundo tempo do Estúdio Cultural tá no ar e agora a gente tem uma troca de convidado. A gente conversou com o Márcio Negrini, que participou da produção do filme Amartya, Ventos do Destino, que estreou na sexta-feira, dia 18, aqui em Santa Maria. Nosso convidado agora é o Vinícius Oliveira, também conhecido como Oliver. Antes da gente começar esse bate-papo, eu vou agradecer ao Tainan Guazina, porque indiretamente ele é o responsável pelo Oliver estar aqui essa semana, né? Eu estava pesquisando sobre o trabalho do Tainan quando esbarrei no trabalho do Oliver. E, Oliver, já te agradeço de antemão, né, pela disposição de comparecer aqui para a gente bater esse papo. Eu que agradeço pelo convite. Uma curiosidade, eu não sei se eu te chamo de Vinícius ou de Oliver, né, porque Vinícius na verdade o Oliver é o alter ego do Vinícius. Então eu tô na dúvida, como é que tu prefere que eu te chame? Cara, fica à vontade. Então, beleza. Geralmente eu separo o Oliver, é o cara que sobe no palco, e o Vinícius então estamos aqui com o Vinícius Oliveira, é isso? Pode ser. Vinícius, o teu trabalho, né, cara, ele tá bastante voltado mais pra internet, né? Tu acabou de me falar que tu tá focando o teu trabalho, né, bastante na rede. E é um trabalho bastante experimental, pelo que eu pude perceber, né, cara? Como é que tá sendo toda essa parte de produção, né, de experimentação do teu trabalho? Eu tenho feito bastante sonoridades diferentes, assim, na produção, e tenho aprendido muito, assim, para talvez no futuro dar um foco mais específico para o trabalho. Mas, por exemplo, eu escrevo as músicas, né? Eu escrevo canções no violão, ou geralmente no violão e com a voz, assim, e aí depois eu vou experimentando as sonoridades, fazendo arranjos diferentes, convidando o pessoal para tocar. Tenho feito bastante formação, assim, de música de câmara, que chamam. Chama o pessoal que toca cordas, madeiras. E o que é esse conceito? Tu pode explicar pra mim? Porque esse conceito é novo pra mim. São as famílias dos instrumentos orquestrais, né? Uhum. Por exemplo, as cordas são os violinos, violas, contrabaixo, cello. As madeiras são a flauta, oboé, clarineta, fagote, assim por diante.
mas tenho feito bastante experimentos com esse tipo de instrumentação e agora tenho trabalhado também com algumas instrumentações assim misturando com música eletrônica, batida eletrônica também, síntese, mas é tudo assim um trabalho para aumentar a minha musicalidade, né, para desenvolver o meu... E ver onde vai dar. E ver onde vai dar. Vinícius, inclusive, né, esse foi uma das coisas que me chamou a atenção no teu trabalho, né, que foi um dos vídeos, eu vi bastante coisa tua, né, que tu colocou no teu canal no YouTube, e eu vi que alguns deles realmente são com a presença de cordas, né, de instrumentos tradicionalmente usados em música clássica, né? Sim. Isso veio intencionalmente ou foi literalmente foi na base da experimentação dele? Vamos ver como é que fica, vamos ver o que acontece. Então, o início da minha trajetória, assim, na minha vida musical, é que antes eu participava das bandas, né? Eu era guitarrista, etc. E até, a gente tinha comentado, né? Até 2 anos atrás eu estava com um projeto que era a Downtown, né? Uma banda de rock. E, enfim, até ali eu estava transitando muito mais nesse meio, assim, do cenário do rock alternativo, independente, mas com a influência de estar na faculdade e estar no meio dos outros músicos, assim, fez eu expandir muito a minha visão, assim, sobre o que eu entendo como música, e me veio uma curiosidade, assim, que eu não consegui segurar, de por exemplo, chamar o pessoal, assim, para tocar, para experimentar, escrever arranjos, para ver onde é que ia dar. A princípio até fiquei com um frio na barriga quando eu fiz o primeiro arranjo, assim, mais ousado, que eu tenho um vídeo até gravado da Chama, uma música que eu escrevi com um quinteto de cordas. Ali eu praticamente não fazia ideia do que eu estava fazendo, mas eu fiz. E aí deu certo e aquilo, assim, me deu vontade de prosseguir aquele trabalho ali. E no fim acabei agregando esse tipo de sonoridade para o trabalho. Pelo que a gente conversa, Vinícius, eu pude perceber que o teu trabalho surgiu de uma necessidade de sair da zona de conforto que tu estava, de certa forma, né? Tu estava numa zona de conforto ali, tu estava com a tua banda e tudo mais, tu resolveu sair dessa zona de conforto. E agora, né, tu acabou de mencionar que tu também está experimentando, além com esses instrumentos de música clássica, tu está fazendo experimentações com equipamentos de música eletrônica. Então já é outra forma de tu sair dessa zona de conforto que, de certa forma, tu acabou entrando, né, entre aspas, né? Tu acha que esse autodesafio, ele é importante, principalmente agora que tu está no começo da tua trajetória, né, e ainda mais, vai complementar ainda mais com o que tu já vem vendo na tua faculdade? Sim. A música eletrônica é muito engraçado porque eu estou fazendo uma cadeira agora que se chama Composição de Música Eletroacústica. E a música eletroacústica ela não é exatamente música eletrônica, assim, mas ela trabalha com síntese e com esse tipo de equipamento, de sonoridade. E à medida que eu fui entendendo aquilo, eu fui começando a criar interesse. E de novo, assim, parece que aconteceu uma revolução na minha cabeça, né? De tipo, entrei num todo um novo universo para descobrir. E esse tipo de desafio agora de sair da zona de conforto é o que mais tem me motivado, assim, porque eu sempre tive um certo ímpeto de tentar ser original e ser criativo. Meio que faz parte da minha persona, assim, de tentar fazer as coisas um pouco diferente. Então, esse frio na barriga que dá, às vezes, de vou fazer um trabalho diferente, eu não sei como é que vai ser a reação das pessoas, isso é uma das coisas que mais me motiva. Só uma curiosidade, Vinícius. Essa música eletrônica, entre aspas, né, que tu mencionou, então, ela não é, ou ela se assemelha a alguma coisa com, por exemplo, essa música que a gente escuta quando sai na noite, ou ela não tem muita semelhança? Eu te pergunto como leigo, né? Sim. Porque agora que é o meu momento que eu tô aprendendo contigo agora. Tu falou, essa não é uma música de síntese, então eu já fiquei, ok, o que é isso? Ela agrega alguns valores, assim, digamos, mas ela não é do mesmo estilo, assim, porque tu fazer a música num estilo específico, ela requer que vários aspectos musicais vão numa mesma direção, assim, mas tem uma coisa que mantém a unidade do meu trabalho, né, que
que é a maneira como eu crio as músicas. Então, ela sempre tem um pouco do que eu sempre coloco, assim, um tom introspectivo até do trabalho. Então, como eu trabalho sempre com mesma matéria-prima, tem aquela essência ali que não muda. Então, não é exatamente música para festa, assim. É uma coisa com um tom mais intimista, né? A gente pode perceber. Isso chega a ser intencional ou tu pensou nisso ou simplesmente aquilo ali é tu? É tu que está compondo, escrevendo? É um reflexo do que eu sou, assim, não consigo fugir muito. Na verdade não é tu, é o Oliver. É isso mesmo. Exato. E Vinícius, como é que tu, né, como a gente estava conversando, é como se tu assumisse outra personalidade, né, que é o Oliver. Sim. Né, que é o cara por trás das composições e tudo mais. Como é que tu lida com essa parte, assim, de separar, né? Porque, bom, tu trata o Oliver como teu alter ego. Então, em algum momento, tu tem que separar quem é o Vinícius e quem é o Oliver. Como é que tu lida com isso, cara? É uma coisa que tu faz intencionalmente ou é uma coisa que tu faz sem perceber? Ou é uma coisa justamente para tu separar que, ok, aqui é o Vinícius que está conversando comigo sobre diversos assuntos e o cara que está lá no palco é exclusivamente o Oliver, é o cara que experimenta, é o cara que pensa criativamente. Eu acho que tem mais a ver com uma vida pessoal mesmo e o trabalho. Eu acho que até nesse momento, assim, eu tô sendo muito mais Oliver do que o Vinícius, mas não pensei, tipo, de criar barreiras sólidas sobre isso. Então, Vinícius, a gente filosofou bastante aqui, né, cara, sobre a tua música, né, um pouco sobre psicologia, né, porque estamos lidando com ego, alter ego. Agora, qual que é o próximo passo que tu tá pensando, né? Tu falou que tu já tá mais focado na parte de trabalhar com a internet mesmo, né? Tu quer realmente focar nisso? Ou tu, assim como todo músico, né? Tu quer seguir aquele caminho mais tradicional de produzir pro palco mesmo? Bom, o duelo interno que tá acontecendo em mim agora é que eu tô separando os caminhos que eu sigo musicalmente. Por exemplo, há uns dias atrás eu apresentei um recital ali no UFSM com umas músicas minhas. Eu achei aquilo, assim, genial, sabe? Foi muito legal trabalhar com uma música acústica mesmo. E eu até não tinha divulgado nada a respeito ainda, mas eu tô montando um grupo, assim, para fazer performance ao vivo com situações amplificadas, assim, digamos de show, em bares e palcos, etc. E também separando um pouco do trabalho que é o audiovisual para a internet, assim. Mas estou trabalhando com todos os... Atacando em todas as frentes. Todas as frentes possíveis que eu possa dominar. É isso aí, Vinícius, a gente te agradece muito, cara, por ter vindo aqui nos visitar, pra gente trocar essa ideia, falar sobre o teu projeto. Bom, o Estúdio Cultural dessa semana vai ficando por aqui, né? Mas eu reforço o recado de todas as semanas. Se você tem algum trabalho, conhece alguém que tem algum trabalho bacana, um trabalho interessante, um trabalho autoral aqui em Santa Maria ou na região, entre em contato com a gente pelo tvunifra@unifra.br. O bate-papo que eu tive hoje com o Vinícius, ou com o Oliver, está disponível no nosso canal do YouTube, assim como todos os outros programas que a gente já gravou. A gente reforça todos esses recados porque a participação do pessoal é muito importante para que o Estúdio Cultural traga sempre bandas inéditas, artistas inéditos. Então, o Estúdio Cultural dessa semana fica por aqui. Eu me vou, o Vinícius vai, mas quem vem é o Oliver com música. Valeu, até semana que vem. Sobre os sonhos despertos me convém, sobre o rosto como de um outro alguém, sobre os fardos descargo sempre a quem sempre sente mais quando o céu desaguar o mar e a noite se esconde entre os dedos e os anéis, se invertem os papéis e os tronos se
a toda raiz. Me atiro sobre o mundo, afundo num triz. Nenhum som se fez. Me atento num segundo, esqueço mais uma vez. Que vem, quando vem, sempre sente, sempre vem, sempre sente mais. Quando o céu deságua o mar e a noite se esconde entre os dedos e os anéis, se invertem os papéis e os tronos se rompem também. Cortinas de cetim separam como muros em puro marfim. Torres e jardins dos becos mais escuros em ruas sem fim. Que vem, quando vem, sempre sente, sempre vem, sempre sente mais. Quando o céu deságua o mar e a noite se esconde entre os dedos e os anéis, se invertem os papéis